Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa terça-feira de carnaval venho aqui conversar com vocês, trocar uma ideia sobre o Fluminense de 2025 e sobre a cabeça do torcedor, e eu me incluo nisso, como acho que as coisas estão melhorando, a gente tem alguns motivos para acreditar nisso, tá bom? Vamos trocar essa ideia. Hoje é aquele vídeo que é muito uma resenha de bar, tá? Então assim, pega a sua bebida, puxa a sua cadeira e vamos resenhar logo após a vinheta, que é uma conversa bem de torcedor para torcedor mesmo. Antes de começar essa resenha, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, que ajuda muito. E, cara, todo vídeo eu gosto muito que vocês comentem aqui o que vocês acham do vídeo, tá? Até seja uma crítica, eu gosto muito de receber a crítica de vocês. Mas esse é um que eu queria muito que vocês comentassem, por ser um vídeo mais de troca de ideia, assim, né? Não é dando nenhuma notícia, eu não dou notícia, né? Não é comentando nenhuma notícia, é mais uma troca de ideia sobre o Fluminense. Eu queria muito que vocês comentassem pra gente ir respondendo aqui nos comentários, e eu quero saber a opinião de vocês também. Vamos lá, a gente vem de um ano muito merda, o Fluminense em 2024, né, cara? Um ano onde eu acho que não tem ali a Recopa, e talvez um ou outro jogo que anime a gente, mas é um ano do começo ao fim, muito cansativo pro torcedor, né? Pra gente que vive assim, o Fluminense de forma um pouco até doentia, eu acredito que quem tá aqui acompanhando o vídeo na terça-feira de carnaval é um desses. Foi um ano muito cansativo ser tricolor ali, né? Coisa que exigiu muito da gente por não ter um momento tranquilo e ser muito estresse o tempo inteiro, com medo de ser rebaixado, com o time abrindo mão de clássico, o time jogando sem vontade, é uma coisa que irritou muito o torcedor. E aí, cara, chega 25 e parece que a gente tá um pouco amargurado e com razão, tá? Não acho que não tenha razão disso acontecer. A impressão que eu tinha é que qualquer jogador que o Fluminense contratasse, a gente ia reclamar. A gente, quando eu digo a gente, é no geral, o torcedor, a grande maioria, né? Fluminense anunciasse o Messi e o Cristiano Ronaldo junto, a gente ia estar lá criticando. Tá trazendo velho, não pode trazer esses caras, é um absurdo. Porque, cara, a gente acabou apanhando muito em 2024 e meio que parece ser uma defesa do torcedor do Fluminense em relação a isso. E aí, cara, eu tava pensando, essas duas goleadas do Fluminense recente fez eu pensar que eu acho que a gente reclamou tanto de não abrir mão, né, do 23, de 24, a gente ficar pensando como 2023, achando que porque a gente ganhou uma Libertadores, tudo podia acontecer agora, que a gente não precisava ter mais cuidado com nada. Os próprios jogadores sentaram ali, né, se acomodaram em cima desse título da Libertadores e acabaram abrindo mão de jogar com a vontade que era necessária. Eu acho que em 25 tá tendo um efeito ao contrário. A gente também não tá conseguindo desapegar do 24. E aí, cara, eu pensei em motivos para me confortar e talvez confortar você. Talvez você não vá concordar, mas eu trouxe 5 motivos nesse vídeo pra gente trazer uma esperança que esse ano vai ser bom. Pode dar tudo errado esse ano, tá? Mas nesse momento eu tenho 5 motivos ali pra me apegar que vai ser um ano melhor que 24 e acho que até um ano que pode trazer alguma coisa grande pra gente, tá bom? Vamos começar a debater aqui nesse vídeo. O primeiro motivo é momento, cara. O momento é bom do Fluminense e a gente precisa aceitar que a gente vive esse momento. O Fluminense, ele começa o ano cambaleando ali, aquele time alternativo do Marcão, né? Um alternativo misturado com base. Ele começa o ano alternando muito, com jogos horrorosos, mas o time acaba engrenando, cara. A gente tá falando que quando a gente pegou o adversário, a gente também tem o jogo contra o Botafogo, que é um jogo ruim, mas quando a gente pega ali o Vasco, a gente sobra contra o Vasco, que é um rival nosso, que a gente estava com dificuldade de ganhar clássicos, né? A gente faz um jogo muito bom contra o Flamengo, independente se você concorda ou não sobre esse jogo ser bom, mas foi um jogo onde o Mano Menezes trouxe a partida para ele. Um jogo muito bom contra o Nova Iguaçu, um absurdo, gente. O jogo contra o Águia de Marabá são 8 gols. Ah, mas o Águia de Marabá é horroroso. Mas a gente já enfrentou muitos times horrorosos. O Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, todo mundo enfrenta times muito horrorosos. E ninguém faz 8-0, né? Quando faz uma vez na vida, duas. Eu, com esses meus 37 anos, foi o que eu falei logo no pós-jogo desse, eu tinha visto 2 vezes o time fazer 8, né? Que foi no Oriente Petroleiro, né, em 2022, é isso? Acho que é isso, né? E em 2002, no Fluminense América, no Rio São Paulo. De resto, eu nunca tinha visto. Então não é fácil fazer isso. E agora uma goleada numa semifinal contra o Volta Redonda de 4-0. O momento é bom
E eu acho que a torcida precisa abraçar esse momento. Vamos pro próximo motivo que para animar, tá? Mas o primeiro é esse, acreditar no momento bom do Fluminense. O segundo ponto é polêmico, tá bom? Espero que você não desligue o vídeo agora, não saia aqui do seu, larga o seu celular ou saia da TV. Só vamos ouvir, tá? O segundo ponto é Mano Menezes, cara. A gente entrou numa de que Mano Menezes é um técnico ultrapassado, retranqueiro e ruim. E aí, cara, uma galera entrou nessa. Mas o Mano Menezes é um técnico que já foi de seleção brasileira, é um técnico que já conquistou Copa do Brasil, 3 Copas do Brasil, e um técnico que já comandou praticamente todos os times grandes, ali, boa parte dos times grandes do Brasil. O Mano Menezes chega no Fluminense numa situação, eu lembro de falar muito isso na época, nas lives do Jornada e tal, falava, cara, é o técnico que entrar nesse vestiário, Fluminense com 6 pontos, e um vestiário com Marcelo, Renato Augusto, Felipe Melo, Fábio, Gabriel Pires, Douglas Costa, eu tô esquecendo dos jogadores aqui, tá? O cara tem que ter um culhão muito grande ali, né? Tem que ser muito... Tem que se garantir muito para entrar no vestiário desse, numa situação dessa, e conseguir afastar quem não tá afim de jogar. E ele fez isso, cara. Ele afastou Douglas Costa, bem ou mal logo depois afastou Marcelo, e deixou o Renato Augusto no banco, afastou Gabriel Pires. Ele fez esse time acontecer, e não é fácil você, numa crise dessa, conseguir tirar a situação. O Fluminense, de todos os times que já disputaram os pontos corridos, o Fluminense só estava fazendo uma campanha parecida. Tinha 2 times que fizeram pior, que era Chapecoense e Avaí, se eu não me engano. Mas de toda a história dos pontos corridos, a gente estava num nível que assim, a gente estava praticamente rebaixado. Para analisar, o Fluminense tinha que fazer uma quantidade de pontos que não era normal para aquele momento, e no meio de ter que afastar jogador, e o Mano Menezes conseguiu. E esse ano, o Mano Menezes começa o time ruim com o Marcão ali, ele chega, tem a derrota pro Botafogo e o empate pro Madureira, mas depois o time vai embalando aos poucos, e o time tá fazendo gol, ele tá encontrando o time. O aproveitamento, só para ter um parâmetro, sei porque é muito o oposto, né? Quem é Mano Menezes é o anti-Diniz, quem é Diniz é o anti-Mano Menezes. Mas o aproveitamento nessa segunda passagem do Diniz no Fluminense é de 57%. O Mano Menezes até o momento, claro que é muito menos tempo, né? São 8 meses de Mano Menezes, a gente tá falando de 55%, é um aproveitamento muito parecido. E o Diniz tem uma pontuação em 22, que é um absurdo o aproveitamento dele. Então, assim, o Mano tem um bom aproveitamento, e eu acho que cabe esse voto de confiança ao Mano Menezes. Outra coisa que vale até, a gente vai falar mais disso, né? E essa participação dele na montagem do elenco, eu acho essencial. Ele tá montando o elenco que corresponde ao futebol dele. O futebol reativo e de velocidade, quando você recupera essa bola. Então, acho que o Mano Menezes é sim um ponto que pode parecer que o ano vai ser um ano melhor pra gente. Esse eu sei que vai ter gente discordando, mas é a minha opinião, tá? Agora a gente vai falar sobre fase dos jogadores. Vamos falar sobre a fase de alguns jogadores que estão em boa fase, né? Eu poderia citar aqui mais jogadores, talvez eu esqueci, jogadores que jogaram um pouco ainda, por exemplo, Riquelme Felipe é um moleque da base que eu acho que a gente pode ter ganho com ele esse ano, mas acho que é muito cedo pra gente cravar alguma coisa ainda. Thiago Silva, por exemplo, é um jogador que acho que ainda sobra no Brasil, mas fico preocupado com o lado físico dele. Mas eu vou de jogadores que estão em boa fase, e isso é indiscutível, né? Apesar de fazer 45 anos nesse ano, a gente tem um goleiro numa fase desde o ano passado, desde 23, que é um absurdo, o Fábio. Pô. O Fábio vem agarrando o segundo semestre do Fábio em 2024, e esse começo de 2025, apesar de pouco exigido, mas quando foi exigido, lembra o Fla-Flu, no final do Fla-Flu ele agarrando uma bola ali que tem muito goleiro novo que não vai conseguir fazer isso. A gente tem um grande goleiro, uma grande fase. Então isso é importante para qualquer bom time. Fuentes, cara, na lateral esquerda, vive uma grande fase, e a gente tem uma dificuldade de ter um lateral esquerdo que a torcida compra esse barulho há muito tempo. Eu diria que desde o Caio Henrique. Aí você fala, Fio, mas tem o Marcelo. O Marcelo tem as fases boas, eu acho o Marcelo ídolo do Fluminense, ele volta, ganha Libertadores, é essencial naquele 4-1 contra o Flamengo, mas o Marcelo oscilava muito, era uma grande montanha-russa o lado físico dele ali, que a gente às vezes ficava um pouco na dúvida do que esperar do Marcelo. E o Fuentes, Gente, eu não estou comparando o Fuentes a Marcelo, tá? Só para deixar isso aqui registrado antes que alguém comente essa atrocidade.
Mas o torcedor do Fluminense está seguro com essas atuações do Fluminense. São 13 jogos na temporada ainda. O Fluminense só jogou 13 jogos, mas é o momento, acho que é um momento que a gente fica confiante na lateral esquerda, e fazia tempo que a gente não sentia essa confiança nessa lateral esquerda. Outro jogador que vale a gente citar aqui, que é Martinelli. Mais uma vez, não sai do vídeo e nem desliga o celular, nem tira a sua inscrição. O Martinelli faz um 24 horroroso. O Martinelli sobe lá atrás, é o Chavinelli, passa à frente do André, é um jogador com muito potencial, oscila muito, mas 23 vira o titular na reta final da Libertadores, jogando a final da Libertadores como titular e como unanimidade entre a torcida do Fluminense. Ele conseguiu ganhar essa vaga, mas 24 faz um ano horroroso. Porém, todavia, ele tem feito um ano dos jogadores mais regulares, no regular para cima. Tanto que tem colocado no banco ali o Bernal e o Hércules. Então, assim, o Martinelli tem feito um 25 muito bom e vive uma boa fase, e acho que é o momento da torcida, e já está acontecendo isso. O Rafael Siqueira, na última Zona Mista, fez uma pergunta sobre o tempo que ele tem de Fluminense, sobre uma possível idolatria, e você vai ver os comentários, 70%, 80% positivo Martinelli. Contra o Nova Iguaçu, ele sai aplaudido no Maracanã. Então tá voltando essa conexão de torcida e Martinelli, e isso é importante, ter um jogador que tenha essa versatilidade de jogar de 5 ou de 8, eu prefiro ele jogando de 8, segundo volante, numa boa fase. Cara, John Arias é chover molhado, assim, John Arias, né? Joga muito, ajudou muito a gente em 24, essencial em 23, jogou um absurdo em 22 e 25, parece que tá melhor ainda, renovou o contrato, parece que tá feliz, a gente achou que a gente ia perder ele, e é a primeira vez que a gente tá tranquilo sobre perder o Arias. Acabou esse sentimento que o Arias vai sair a qualquer momento. E a gente ganhou um Arias no meio também, né? O Mano Menezes colocou ele no meio, cara, o último jogo contra o Volta Redonda é um absurdo. Ele centralizando ali, achando o Canóbio, ele finalizando de fora da área com a perna ruim, fazendo um golaço. Não tem perna ruim o Arias, né? Vamos combinar. E quando joga na ponta direita é um absurdo também. Então a gente tem ali no Arias, pra mim, o melhor jogador do Brasil. Mais regular ali, né? O Edgar Maciel de Sá, né, que faz ali o podcast do GE, ele deu uma opinião que eu concordo muito com ele, né? De 22 pra cá, quando o Arias estoura no Fluminense, eu acho que só tem um jogador que equipara o Arias sob regularidade no nível lá em cima, que é o Hulk. O resto no Brasil não tem ninguém. Ah, mas tem um jogador que fez um ano muito bom, mas é um ano, depois ele oscila. Então Arias e Hulk se mantiveram aqui desde 2022 lá em cima, a média. Canóbio, claramente um cara que é muito esforçado e tá entregando isso e já ganhou a torcida do Fluminense, mas vive a melhor fase dele como atacante. Mano Menezes fala isso na última coletiva, aprendeu a fazer gol. E a gente tem que aproveitar esse bom momento. Esse é um que acho que vale ali um asterisco. A gente precisa ver um pouco mais nesse sentido de atacante. Mas de entrega não falta nele. É um cara que vai ajudar muito. Eu vou sempre ressaltar que o Fla-Flu do 0x0 agora, o que ele faz com o Wesley, que vive uma grande fase para mim, um dos melhores laterais direitos do país no momento, ele anula o Wesley totalmente ali, porque o Wesley tem que se preocupar com ele e fôlego ele tem de sobra. E o cara fez 5 gols nos últimos 4 jogos. Então vive um grande momento o Canóbio. E o outro, vamos debater aqui o outro, para muitos aqui eu acho muito difícil, tá? Mas tinha muita gente da torcida do Fluminense que vinha comentando no ano passado, chamando o Cano de ex-jogador em atividade, jogador aposentado, e tá o Cano respondendo dentro do campo, né? Se preparou melhor fisicamente, sentiu muito fisicamente a última temporada, fez uma pré-temporada mais focada, não que ele fosse cara desregrado, né? Mas o pós-título fez com que todo mundo tirasse um pouco o pé ali, inclusive o Germancano. E nos primeiros 10 jogos dele fez 8 gols. É uma grande média, é o atacante dos times grandes com mais gol no campeonato, no Brasil nesse momento, né? Nos campeonatos estaduais. É um cara que, se você parar por parâmetro, né? Em 2022, os 2 anos que ele faz mais de 40 gols, né? Em 2022 ele precisou de 17 jogos para fazer 8 gols, ele era reserva no começo do Fred, né? Só para lembrar a galera. E agora ele fez em 10. Em 2023 ele fez em 8 jogos, 8 gols. Então, assim, o Cano não é o Cano de 2024 e a gente tem um grande centroavante. Mas se não tiver o Cano, se o Cano precisar sair, é o que a gente vai falar agora no próximo assunto, que é elenco do Fluminense. O quarto motivo para fazer você acreditar no Fluminense para essa temporada, e eu também, né? É o elenco que o Fluminense tem montado, cara. O Fluminense montou um elenco muito diferente dos últimos anos.
O Fluminense reformulou totalmente o elenco e jogadores jovens, jogadores de velocidade, jogadores com potencial para melhorar ainda, né? Ainda numa melhora de carreira, e isso gera muita expectativa. E praticamente em todas as posições a gente está muito bem servido, né? Claro que não é um time perfeito, tem elenco melhor que o do Fluminense, mas é um elenco, para mim, que dá para brigar. Pode jogadores, tem dois jogadores, por exemplo, que eu nem vocês, a gente não viu jogar ainda. Tanto o Lescano quanto o Lavegas. A gente não viu eles jogarem. Então eles podem ser horrorosos, mas a expectativa não é essa. A gente vai falar um pouco disso, mas a expectativa são jogadores que têm uma carreira promissora para a idade e vêm com uma expectativa alta. Jogadores que já jogam nas suas seleções de base, já jogaram às vezes na seleção principal. Então jogadores que geram essa expectativa. Deixa eu começar no gol, cara. No gol a gente tem o Fábio, que vive grande fase, que eu já citei. E tem o Vitor Eudes com um pouco mais de rodagem e o Pitaluga. Confesso que nenhum dos dois me dá segurança, mas goleiro não é normal você precisar do goleiro reserva, né? Na lateral direita a gente ganha uma briga. A gente vinha com o Samuel Xavier, para mim, muito relaxado e acomodado, seria a palavra. E o Guga parece que nesse ano vai brigar com o Samuel Xavier. Não acho o Samuel Xavier horroroso, mas eu acho que precisava dessa briga pela lateral direita e acho que o torcedor do Fluminense acaba ganhando com isso. Na lateral esquerda, a gente tem o Fuentes em grande fase e aí eu acho um ponto fraco do Fluminense ser o René. Mas é um ponto fraco... É fraco, diminui muito o nível, tá? Mas é um ponto fraco que... Precisando ali entrar, se precisar jogar um jogo, não acaba com uma temporada. Pode ser um mata-mata, e aí talvez acabe. Mas isso aí tá um ponto fraco do Fluminense. Talvez possa se reforçar numa próxima janela, ou talvez o René, mas até agora jogou 2 ou 3 jogos, o que jogou me deixou um pouco preocupado, pensando que ele tá cumprindo as expectativas do que o torcedor tava em cima dele, né, que não eram boas. Então esse pra mim é o ponto fraco desse elenco do Fluminense. Na zaga, a gente tem Thiago Silva, pra mim é ainda um dos melhores zagueiros do Brasil, e Ignacio pra mim, assim, é titular e nível alto, tenho gostado muito do Ignacio. O Freitas, cara, é um pouco grosso, mas gosto também do Freitas. E tem o Thiago Santos e Manuel, que não vivem uma boa fase. Mas eu me sinto seguro com esses 3 zagueiros aqui do Fluminense, tá? E não acho um absurdo um Thiago Santos de 4º zagueiro. Acho que tem que trabalhar porque a fase dele é ruim, né? Mas me sinto seguro na zaga. Na volância, aí eu acho sacanagem a volância do Fluminense, tá? Com todo respeito, eu acho uma das melhores volâncias do Brasil. Com Martinelli, Hércules, Bernal, Otávio, o Nonato, se quiser botar o Lima aí também, eu acho que a gente tem volantes de todos os perfis. Eu me sinto muito seguro com o Otávio e Martinelli, que são os titulares do momento, mas se entrar um Bernal, eu acho diferente do Otávio, mas o cara que faz uma bola longa muito boa, bons lançamentos, sabe sair jogando, acho que falta um pouco de intensidade na marcação, mas jogador com muito potencial, com muito teto para crescer ainda. Hércules, um dos destaques dos campeonatos brasileiros pelo Fortaleza, ainda com uma idade muito boa, vai brigar, é uma briga em alto nível para mim com o Martinelli, com esse Martinelli de 24. Tem o Nonato que agrega também quando entra alguma coisa, o Lima, mas acho de verdade uma volância muito boa do Fluminense. Meio de campo que era o grande ponto fraco do Fluminense, porque tinha o Ganso que é um gênio, que espero que volte daqui a um mês, tá? Já tá bem, já tá treinando, que fez um 24 absurdo, muito bom apesar do ano, é um cara que a gente deve muito por não ter caído também. Que eu fico só imaginando ele vendo esse time jogando e pensando, cara, quando eu entrar, o time tá ajeitado pra eu entrar. Mas a gente tinha o Renato Augusto. Aliás, a gente ainda tem, né? Não é uma coisa boa isso. E o Fluminense trouxe um meia jovem, que tem potencial, pagou caro nele, mas é porque você quer um jogador jovem e bom, ele vai ser caro. Mas que gera expectativa. Eu nunca vi você jogar e nem você viu, mas você vê as análises de quem acompanha o futebol dele, gera uma expectativa que é o Lescano com uma outra movimentação, um jogador que arrasta mais a bola, que chuta de fora da área, que sempre ele corta para a esquerda ali e bate. É o jogador que gera expectativa e era um ponto fraco do Fluminense, o banco de reservas do Ganso. Nas pontas aí, assim, você vai brincar na ponta também. A gente tem o Arias e o Canóbio. Para mim, os dois... O Arias joga titular em qualquer elenco do Brasil, tá? Isso é um fato. E o Canóbio tem vaga em boa parte dos times também, tá? Principalmente porque o técnico gosta desse jogador tático que é o Canóbio. E aí você tem Serna, que volta e meia entra e ajuda, tem o Lavega, que a gente não viu ainda, tem o Riquelme Felipe, que é um moleque que subiu muito bem, mas sentiu um pouco o físico aqui agora, tem o Keno,
Eu vou esquecer. Aí tem o Paulo Baia, que não precisava, mas também não vão ficar batendo muito aqui. A ideia desse vídeo é te motivar. Mas tem muitas opções na ponta, tá? Pro Fluminense usar. E na frente a gente tem o Germancano, que é já falamos dele, da grande fase, é um dos maiores ídolos da nossa história. E começou bem a temporada. E o Fluminense traz o Everaldo, que a primeiro momento a gente critica aqui. Mas, cara, muito aquele ranço que a gente tá das contratações do ano passado. O Everaldo não é um jogador horroroso. Ele entrou contra o fraquíssimo Águia de Marabá e deu 3 assistências e fez um gol. No último jogo agora, ele quase faz um gol finalizando bem. O goleiro tira ali com o pé do Volta Redonda e acertou um chutaço onde o Arias, além de botar a bola para dentro, tentou cabecear, não entendi até agora. Então, assim, é um jogador que agrega. Então, pra mim, o Fluminense tem um elenco pra brigar. O Fluminense tem um elenco pra ser competitivo. E ser competitivo diz que todo jogo você tem chance de ganhar. E se todo jogo você tem chance de ganhar, você pode sonhar com coisa grande pra essa temporada. Então, é o meu pensamento nesse momento. Agora eu vou pro último ponto que faz com que eu acredite que vai ser um ano bom no Fluminense. O último ponto que eu trago aqui, que eu acho que faz com que eu fique motivado para esse ano, é o aprendizado com os anos anteriores do Fluminense. O Fluminense vem de uma temporada de 2023 que é um absurdo. A gente ganha um carioca... Porque existem cariocas e cariocas, né? O carioca de 22 é um carioca muito importante porque a gente não ganhava há muito tempo. Mas é um carioca normal, até porque a gente ganha do Flamengo, né? Mas o carioca de 23 é um absurdo. É uma virada, eles perdendo de 2-0 no primeiro jogo, dá um 4-1, precisando fazer 4-1, é um jogo espetacular. É um carioca que fica marcado na cabeça do torcedor do Fluminense. E ganha a Libertadores. É um ano mágico pra gente. 2024 é um ano horroroso. E aí sim, aí o 23 fez com que a gente também, tá? A gente junto com o time começasse a temporada numa soberba absurda. E o 24 faz com que a gente entre esse ano... cobrando mais, e eu acho que os próprios jogadores se cobraram mais. A gente viu o próprio Germancano treinando, tem informação que o Canóbio tá treinando também de forma diferente, apesar do Canóbio não ter feito parte do 24, mas de saber que é um time que vai ter a cobrança. E ao mesmo tempo é um time que vai fazer a cobrança, mas muitos jogadores foram vencedores com o 23. Então eu acho que esses 2 anos, um ano de muito sucesso e um ano de um fracasso, só não é muito fracasso porque graças a Deus, a Assis lá de cima, a gente não cai para a Série B. Acho que é um aprendizado bom, dá uma casca para um elenco trabalhar e uma casca para a diretoria aprender, para toda a equipe do futebol aprender. Se focar, a gente vai ser campeão. Se relaxar muito, não adianta ter... O Fluminense tinha elenco para cair ano passado? Não tinha, gente. Mas se relaxar demais, aperta e a gente pode cair. Então, acho que para 2025, o 24 é importante e o 23 também é muito importante. Esses 2 anos fazem com que a gente... Espero eu, né? Mas como torcedor, sem dúvida, eu tô mais pé no chão, cada vitória, porque eu aprendi em 24, mas também eu sei que o Fluminense pode chegar longe graças a 23. Então acho que espero que seja isso, tá? Esse foi o vídeo, essa resenha de bar aqui que eu quis ter com vocês. Quero a opinião de vocês, se você acha que eu viajei em algum ponto aqui, se tem mais algum ponto que te deixa confiante para essa temporada, se você não tá confiante ainda, quero que você de verdade... Pô, não tô acostumado, Fio, a comentar. Pô, se esforça agora, comenta aí, que eu prometo que eu vou... Já leio, né? Mas eu vou responder a maioria dos comentários de vocês pra gente trocar essa ideia, tá bom? E só confere antes aí se você deu o like, se inscreveu no canal. E o que você acha de vídeos mais dessa troca de ideias aqui? Que é um vídeo que realmente, particularmente, eu gosto muito de fazer. Até a próxima, a gente se vê. Hoje tem Cafil, meio-dia, tá bom? Meio-dia tem live aqui. Pra gente trocar uma ideia, meio-dia ou 1 hora. Ativa o sininho de notificação aqui, que tem live aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Fluminense.